Olá, começamos aqui mais um Papo com o Drailton, que faz tempo que o Drailton não vem aqui bater um papo com a gente. Seja bem-vindo aí, pastor. Muito obrigado, Glauber. Prazer estar aqui. Realmente faz um tempo, já estava sentindo falta desse bom papo. Imagina se o programa não fosse seu, né? Diz que o programa é meu, mas é ele quem conduz. Estou preocupado com isso. Vamos começar batendo um papo assim, por uma coisa que muita gente questiona, né? Deus é bom? Sim, esta é a afirmação que a gente percebe em todo o texto bíblico, né? De Gênesis até Apocalipse, nós percebemos expressões as mais variadas sobre que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Ele é bom. E a gente percebe isso porque Ele, ao decidir criar, cria o homem à sua imagem e semelhança para ter relacionamento com Ele e desfrutar da sua bondade. E ao criá-lo, cria e coloca no melhor de todos os espaços, coloca no planeta Terra. A gente já descobriu, a gente já sabe que o planeta Terra, de todos os planetas, é aquele que tem todas as condições necessárias de vida, desde o oxigênio, ao aquilo que a Terra produz, a semente, aos frutos, enfim. Tudo que nós precisamos para viver bem, viver feliz, Deus colocou à nossa disposição. E o melhor, nos deu a sua imagem e semelhança e a liberdade de ter comunhão com Ele. Tem gente que acha que não é bom isso, não. Que acha que é bom que Deus podia ter feito tudo e não ter colocado o homem aqui. Acho que teria Aí sido... nós não estaríamos aqui e não poderíamos conversar e viver todas as experiências que a gente tem vivido, né? É verdade. Mas, pastor, como você disse, Deus é bom. Agora, e aí fica aquele questionamento, né? Sim. Se Deus é bom, por que é que tanta coisa ruim acontece? Por que que Ele deixa tanta coisa ruim acontecer? Porque eu vou pegar uma coisa, muitas vezes você tem uma criança, né? Uma criança que ela é estuprada por um tio, por um amigo da família, entendeu? Aí você tem lá, muitas vezes, tantas coisas que a gente vê acontecer e as pessoas, no caso, e as famílias. Então, poxa, por que que Deus deixou isso acontecer com aquela criança ou com aquele jovem? Ou levou uma pessoa tão maravilhosa, tão boa, e aí levou aquela pessoa tão boa, sofreu um acidente, ou morreu, ou ficou doente. E aí, tanta gente ruim aí que está aí perseverando vivo na Terra. E aí fica a pergunta, poxa, se Deus está olhando, está aqui, está cuidando, por que é que isso, né, acontece? Interessante, né, Glauber? Essa pergunta sempre nos ocorre. Quando não a verbalizamos, é o que pensamos, né? Por que, né? Tantas coisas assim ruins, catastróficas acontecem, né? Com gente boa. Gente boa. Salomão, no auge da sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, se não me falha a memória, no verso 29, ele disse assim: Deus criou o homem bom, mas ele se envolveu em várias astúcias. Então Deus criou o homem bom. Agostinho de Hipona, filósofo africano, no contexto medieval, ele diz o seguinte, ele diz que Deus criou o homem bom, mas o homem fazendo mau uso do seu livre-arbítrio escolheu o mal. Então, Deus nos criando, criou-nos a sua imagem e semelhança e deu-nos a oportunidade de não como robôs, né, fazermos escolhas. E o homem começou fazendo a escolha errada, escolheu desobedecer a Deus. Ora, com a desobediência do homem, a gente sabe da narrativa lá no livro de Gênesis, através do primeiro casal, Adão e Eva, com a desobediência a gente já percebe as manifestações do mal. Ele começou a ter medo e até então ele não tinha, né? Ele começou a ter vergonha e até então ele não tinha esse sentimento, né? Ele começou a acusar, né? Quando foi, olha, por que você fez isso? A mulher que tu me deste, a serpente, um foi acusando o outro, ou seja, já começou a maldade. E daí em diante eles tiveram um filho, Caim e Abel. E a gente percebe o quê? Porque eles estavam distantes de Deus, porque fizeram mau uso do livre-arbítrio, da liberdade que tinham para escolher entre o bem e o mal, eles terminaram escolhendo pelo mal. E aí a gente já vê no início a primeira família, por estar distante de Deus e não seguir as orientações de Deus para a vida deles, que os criou bom, mas eles fizeram escolhas más. E então Caim escolheu ficar com inveja de Abel, escolheu não agradar a Deus, desobedecê-lo, e o final disso foi o quê? Matou o seu irmão. Daí a gente vai perceber todas as outras formas de males sendo multiplicadas a partir daquela desobediência. Então, para tentar lhe responder, por que a gente percebe tantas coisas ruins acontecendo? Porque o homem se afastou de Deus.
E tendo se afastado de Deus, ele experimenta o resultado do seu próprio afastamento. Ele experimenta o resultado das suas próprias escolhas. No contexto do Antigo Testamento, só para fechar, o profeta Jeremias falou assim: de que se queixa o homem? E aí ele tem a resposta: queixa-se dos seus próprios pecados. E aí no sentido geral, e aí não está falando de uma forma individualizada, mas de que a humanidade se queixa? Queixa-se do seu próprio distanciamento de Deus, que resulta nas mais variadas experiências, seja na minha relação com o outro ou na relação do outro comigo. Mas daí, quando você fala de Jesus, Jesus veio aqui para nos redimir daquele pecado original e nos dar, até então, as pessoas não estariam salvas, assim, vamos supor assim. Então, Jesus veio para fazer esse papel. Sim. Né? E daí, no caso, vamos pegar assim, que você está dizendo assim, as pessoas se afastaram de Deus, mas tem pessoas que não se afastaram de Deus. Vamos supor, você pegar uma pessoa, muitas vezes, uma família que é devota, que, vamos dizer assim, não é santa, mas que não tem ninguém santo nesse mundo, né? Mas que, na verdade, vai em busca da santidade, vai em busca de ser semelhante a Jesus. E mesmo assim, um mal acontece àquela família. Aquela família, teoricamente, ela estava próxima de Deus. Por que aconteceu aquilo com ela? Por que veio uma pessoa má e fez aquela maldade? Qual que é o objetivo disso, o exemplo disso? Isso é o livre-arbítrio, quer dizer, que apesar daquela família ser temente a Deus, ser perfeita, né, aos olhos de Deus, tem alguém que está distante de Deus e ele não pode interferir. Ele, nesse caso, ele não interfere. Ele deixa que, mesmo assim, ele faça mal para aquela criança. Isso seria, infelizmente, esse livre-arbítrio. Quando Deus deixou o livre-arbítrio, todos nós ficamos submetidos a esse mal. Para a gente entender... Me fiz entender? Fiz, fez sim, entendi. Para entender, vamos pensar aqui numa linha. Deus cria o homem aqui e cria o homem para ter relacionamento com ele e cria o homem para a vida eterna, certo? A linha aqui, para a vida eterna. Esse homem aqui, ele desobedece a Deus, então ele cai, se distancia de Deus. Agora esse homem que tinha comunhão com Deus, que reflete a imagem e semelhança de Deus, já desfigurou, perdeu muito dessa imagem e semelhança de Deus porque o mal entrou nele. O pecado afetou ele de tal maneira na sua mente, no seu coração, em todo o seu ser, que ele ficou totalmente indisposto para Deus. Indisposto para Deus, caminhando agora para o mal e para a morte. Deu para entender? Deus criou ele para a vida, ele desobedeceu, caiu e agora está distante de Deus, caminhando para a morte. Esse homem, percebendo esse vazio, ele tenta se justificar ao voltar para Deus pelas boas obras, mas ele continua com a natureza de pecador. Ele tenta voltar para Deus com a religiosidade dos rituais, mas ele percebe que continua com a mesma natureza de pecador. Ele tenta voltar para Deus pela ciência, pelo conhecimento, a busca do conhecimento, da sabedoria, mas ele percebe que o conhecimento e a sabedoria humana não conseguem abarcar o conhecimento de Deus e aplacar a consciência de culpa, de engano e de pecado. E por mais que sejam boas as iniciativas desses homens, ou do homem de um modo geral, o que é que se percebe? Ele continua pecador pelos seus pensamentos, pelos seus desejos e pelas suas omissões, de modo que todos nós somos afetados de tal maneira que nenhum de nós é bom. Na verdade, todos nós somos potencialmente inclinados para o pecado, uns mais ou outros menos. E aí o que acontece? Que nessa condição, veja, não podendo o homem livrar-se dessa natureza pecaminosa, aí lá em João 3,16 tem um versículo que é o cerne da Bíblia. E aí seria o sinal da cruz, né? Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para esse homem que está vindo aqui para a morte. Não pereça, mas tem a vida eterna. No meio fica a ideia ali de Jesus. Então, diz a palavra que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O salário do pecado era a morte. E diz ainda o texto que Deus olhou do céu, procurou um homem bom e não achou nenhum. Bom no sentido de perfeito, santo, sem pecado, ou seja, todos pecaram, né? E aí tem uma diferença entre pecado e pecados. O pecado é a natureza pecaminosa, a natureza indisposta para Deus, que todos nós herdamos de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão, todos nós nascemos de um pecador e, portanto, todos nós já nascemos com uma natureza inclinada, disposta, pecadora.
De modo que mesmo que a minha iniciativa não seja uma iniciativa de transgressão de palavras ou de ações, mas eu herdo uma natureza pecaminosa. Peco por pensamentos, peco por palavras, peco por ações e peco por omissões, ou seja, o bem que eu deveria fazer e não faço. De modo que nem as obras, nem os rituais religiosos, nem a ciência são suficientes para me livrar dessa natureza e dessa sentença do pecado. Se fossem, não precisava Deus vir, habitar entre nós, assumir a forma humana, viver entre nós e ter que passar por tudo que passou na pessoa do seu Filho Jesus, morrer a morte mais humilhante e mais dolorida que alguém poderia morrer e levar sobre si os meus, os seus, os nossos pecados. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, o único meio do homem livrar-se dessa natureza pecaminosa é quando ele olha para aquele que assumiu a sua culpa e o seu pecado e aceita a graça do perdão e da justificação. De modo que em Romanos 5:1 diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Qual é o único modo, então, que nós somos justificados do nosso pecado e da nossa maldade? Pela fé no sacrifício que Deus providenciou em nosso lugar por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E aí, finalizando nesse contexto da sua pergunta, então por que que todas essas coisas mais acontecem a todos os homens? Exatamente por causa dessa realidade de que todos estão distantes de Deus. E aí o que acontece? Quanto mais distante de Deus uma pessoa, mais mal potencialmente ela é. E mais males ela vai cometer através das suas atitudes. E aí, todos nós que somos pecadores nesse ambiente, ou nesse mundo, nessa realidade em que todos os homens vivemos, estamos expostos às ações uns dos outros, né? E Deus, você perguntou, Deus intervém nessas situações? Sim, a gente vai perceber em vários momentos da história Deus intervindo em algumas situações específicas. Quando alguém se volta para Ele, quando alguém o reconhece seu pecado, quando alguém reconhece seu erro, clama a Ele sua ajuda e o seu favor, e Ele então vem com a sua intervenção. Diz lá em Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias. Agora, eu e você, independentemente da nossa fé ou de qual a religião que a gente segue, todos nós, por causa desse afastamento de toda a humanidade de Deus, por causa do pecado que entrou no mundo, todos nós, independentemente de qual seja a nossa confissão de fé, somos passíveis à maldade que foi gerada pelo próprio pecado, não é? Jesus falou para os discípulos certa vez, dizendo assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então estava dizendo para os seus discípulos, enquanto nós estivermos neste mundo, né, que é um mundo influenciado, né, pelo pecado e pelos impulsos pecaminosos, nós que desejamos agradar a Deus, ainda que agradando a Deus, ainda que vivendo na prática do bem, ainda que consagrando a nossa vida, todos nós somos passíveis, né, às questões, né, existenciais dessa vida, né? Então, nem ele mesmo ficou livre disso aí. Ou seja, ninguém tem a certeza de viver, de estar livre do mal, né? O mal está aqui e o que ele pode ter certeza é que Deus, no caso, não vai proteger você, né? Eu digo assim, não vai, né? Porque o que acontece, você pode até orar, eu posso até orar pela minha filha, orar pelos meus filhos, mas infelizmente se vier um louco lá e resolver matar meus filhos, Deus não vai intervir. O que eu posso orar é para que eles sejam recebidos no céu. E essa, por exemplo, é a única certeza que qualquer cristão tem, é que ele, se ele for bom, ele vai para o céu. Agora, ele não está, nem ele, nem sua família está livre do mal. Seria isso? Vejam bem, existe o mal enquanto a personificação do mal, o inimigo é aquele que vem para tentar nos afetar, aí é uma outra realidade, né? Porque se tem o mal causado pelo pecado, nossas ações, tem o mal que é o próprio inimigo de Deus, né? A Bíblia fala do diabo, né? Satanás, que é o adversário, se rebelou contra Deus, se colocou sobre tudo contra Deus e também a imagem e semelhança de Deus contra nós. Então nós temos um inimigo, e esse inimigo, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar.
Ele está em todo o tempo tentando nos afetar, destruir a nossa vida, a nossa saúde, o nosso casamento, a nossa família, né? E a nossa relação com Deus. E aí Jesus nos ensinou a orar assim, pedindo que o Senhor, o nosso Deus, nos livre do mal. A oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E muitas vezes Deus interviu livrando o seu filho do mal, das ações do inimigo. Quando o inimigo, Satanás, quis atingir a vida de Pedro, Jesus falou, olha, eu orei ao Pai e o Pai protegeu sua vida, não deixando que o inimigo te destruísse, né? E em muitas outras situações, o que a gente percebe? Que o inimigo tentou afetar muitos dos filhos de Deus e Jesus orou para que ele não afetasse. E os discípulos oraram para que eles não fossem afetados. Eu muitas vezes já orei por muitas pessoas, percebendo ações do mal contra algumas pessoas para que elas não fossem afetadas. E muitas pessoas fizeram o mesmo por mim. Então, nesse sentido, nós devemos orar sim, e Deus intervém, e Deus nos guarda e livra das ações do vil tentador. Mas nós não estamos livres das adversidades, dos problemas, dos contratempos e dos sofrimentos desta vida. Porque nem mesmo o Filho de Deus ficou livre. Inclusive, quando ele estava lá sendo afetado pelos seus inimigos, por nossa culpa, né? Ele, na sua humanidade, sentiu profundamente a dor e ele, na sua humanidade, desejou não passar por aquilo. Ele orou, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, ou seja, que eu não tenha que passar por isso. Mas, ele falou, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então nós sempre oramos para Deus nos guardar, nos livrar do mal, e Deus, a verdade é que Ele nos guarda e nos livra, senão eu não estaria aqui. Senão você não estaria aqui, porque se Deus não tivesse nos guardado, nós não teríamos chegado até aqui. Se Deus não tivesse guardado todos os homens e mulheres, a humanidade não estaria mais aqui. Por causa dos nossos pecados e por causa daquele que veio para roubar e matar e destruir, todos nós já teríamos sido destruídos se não fosse a graça e a bondade de Deus nos guardando e nos livrando do mal. Agora, no contexto geral, a realidade é que todos nós, né, nessa vida, somos passíveis de passar por aflições, contratempo, quando acidente você... e tal. Eu entendo o que você diz, mas quando... Olha, o questionamento das pessoas. Eu acho que essa também seja uma das coisas mais difíceis de se explicar. Né? Vamos supor que você pega esses caras serial killer aí que pegam crianças, né, e mataram lá 30, 40 crianças. Você entender por que é que se deixou acontecer isso. Né? Por que é que Deus deixou isso acontecer. E aí até eu acho que tem uma coisa que... Acho que até você já disse, que se você quiser entender, não adianta, tem coisas que não dá para entender. Né? E não está na nossa capacidade de entender por que é que deixou-se isso acontecer. E talvez aquilo seja um ensinamento, ou seja alguma coisa. E aquelas crianças, como diz até acho que, se não me engano, você me disse uma vez que toda vez que aquela criança ela já foi carregada ali nos colos por Jesus Cristo. Né? Eu acho que essa é a coisa que talvez... Mas assim, é muito complicado. Na nossa é porque nós temos aquela ideia, né, de que nós somos bons e somos justos e nós não merecemos passar, né, por nenhuma dificuldade. Mas se nós partirmos do princípio de que nenhum de nós é bom, certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, bom mestre, e Jesus era bom, né, enquanto Deus. Mas ele, para nos ensinar, falou assim, ó, não há nenhum que seja bom a não ser Deus, o nosso Pai. Para nos fazer perceber que a verdade é que nenhum de nós é bom, né? Todos nós somos pecadores. Aí, aquilo que eu falei, está escrito lá numa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos de 8 a 10, ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, e graça é favor imerecido, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, daquilo que eu faço, para que ninguém se glorie. Né? Mas ele diz, porém, nós somos feituras de Deus, criado para as boas obras. Então, o que é que esse texto nos ensina? Que nenhum de nós é bom. Que tudo que a gente tem, que tudo que a gente recebe é pela bondade de Deus, porque todos nós somos pecadores. Como eu falei, temos uma natureza pecaminosa. E pecamos por pensamento, por palavras, por ações. E ainda quando a gente pratica boas obras, essas boas obras não mudam a nossa realidade enquanto pecador. Ela pode atenuar a nossa consciência de boa relação com o outro, mas não muda a nossa condição. E aí, mas o que me chama a atenção nesse texto é que, não obstante as boas obras não possam nos redimir, nos justificar, nos salvar, mas nós fomos criados em Deus para as boas obras. Então, uma vez que eu fui alcançado pela maior e melhor de todas as boas obras, que é o quê? O perdão dos meus pecados, a graça da salvação em Cristo Jesus, ora, se eu recebi essa boa obra,
agora eu devo viver para praticar as boas obras. Não que as boas obras vão me justificar, mas como eu fui justificado pela fé nessa graça, nessa providência, e eu que recebi essa obra maravilhosa, agora sou criado, é nova vida, nova criatura para a prática das boas obras. Então, quando nós entendemos assim, então, de certa forma, essa angústia, essa inquietação de que por que essas coisas ruins acontecem conosco, a gente vai falar assim, ó, por que acontece? Porque acontece com todo ser humano, porque todo ser humano é pecador. Certa vez uma mãe, e é uma dor grande, né? E minha sensibilidade a todos que nos acompanham e que Deus nos livre, nos guarde, porque eu falo essa verdade que é o que as Escrituras revelam. Mas a gente deseja todo o bem, né? Para todas as pessoas que nos acompanham, para nós, né? Mas uma mãe, certa vez, perdeu um filho. E esse filho era um menino muito precioso. Um menino obediente, um menino dedicado, um menino que honrava o seu pai, sua mãe, estudioso, um menino de bons princípios, bons valores, boa conduta, bom relacionamento. E aí, dentro desse contexto, da contingência da vida, esse menino sofreu um acidente e faleceu, né? E aí essa mãe teve esse sentimento, que é normal, né? Que é normal. Na nossa humanidade nos ocorre isso. Quem de nós, Deus nos livre, nos guarde, nos livre e guarde todos aqueles que nos veem dessas experiências. Mas todos nós somos vulneráveis. E aquela mãe, normalmente, né, perdendo seu filho, ficou com esse questionamento. E eu acho que é o questionamento de todos nós, inclusive meu, né, mesmo com o conhecimento que tenho, né, pela graça de Deus, mas nos ocorre esse sentimento, é verdade. E aquela mãe falou, né, mas Deus, por que o meu filho? O meu filho era tão bom, o meu filho era tão comportado, tão dedicado, tão piedoso. O meu filho tinha um bom relacionamento comigo, me honrava, me respeitava, estudava, trabalhava. Era um menino tão maravilhoso, então por que o Senhor levou o meu filho? E essa mãe estava testemunhando e eu conhecia o fato, né? E essa mãe falou assim, olha, enquanto eu estava chorando com essa angústia, né, Deus falou profundamente ao meu coração dizendo, e eu não poderia levar para mim o seu filho, que é bom, eu só poderia levar ou tirar aquilo que não é bom, aquilo que não presta. Eu levei o seu filho para mim, porque eu queria que ele estivesse comigo. Ela disse que aquela palavra foi tão forte para ela, que aquela angústia, que aquele pesar, que aquela dor, não obstante a falta do filho, ela mudou a realidade dela. Ela tinha plena convicção, foi exatamente por isso que Deus levou o filho dela. Eu lembrei, quando eu vi esse testemunho de Enoque, ele fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, ele já não era, ou seja, Enoque não viu a morte. Ele andou com Deus, mas tão consagradamente que foi tomado para Deus. Aí lembrei de Elias, o profeta, que andou com Deus, não obstante também suas fraquezas que teve, mas andou com Deus com tanta intensidade que Deus tomou também para si. E aí para a gente pensar, né, poxa, todas essas coisas acontecem, se a gente parar para pensar, e Jesus? E o próprio Deus, né? Que ele viveu, né? Ensinou bem, né? Fez o bem, curou os cegos, os doentes, libertou os cativos, ensinou a paz, o amor, viveu, dedicou toda a sua vida para o bem. E o que é que aconteceu com ele? Ele foi cuspido, rejeitado, espancado, vituperado, desprezado, escarnecido, sentenciado, né, pelos seus algozes, com sentenças duras, porque as chicotadas que ele levava dilaceravam o seu corpo, né? Diz que na ponta daqueles chicotes haviam garras de aço, quando não era de aço era de osso, então cada vez que se levava uma chicotada daquela, então dilacerava a carne. Foram muitas, né, as chicotadas, as chibatadas que Jesus levou. Viveu todo aquele percurso, levou uma cruz, a cruz representava a maior de todas as humilhações, a maior de todas as sentenças, o maior castigo que alguém poderia receber por ter cometido os maiores males da sociedade. E aí a gente observa o seguinte, que quando ele estava para ser sentenciado, avaliado por Pilatos, Pilatos examinou Jesus o tempo todo e por 3 vezes ele disse a mesma coisa, olha, eu não vejo nenhum mal nesse homem para que eu possa condená-lo. Examinou novamente, conversou com ele, tentou entender qual era a razão da sua sentença. Não vejo nenhum mal nesse homem para que possa condená-lo. E pela 3ª vez ele disse, não vejo nenhum mal nesse homem para que possa condená-lo. Mas mesmo assim, Jesus foi condenado, porque disse que era o Filho de Deus, porque disse que era o Messias que Deus havia prometido para salvar a mim, a você e a todos aqueles que nos acompanham e a toda a humanidade. Então perceba, Jesus
sendo bom, de fato bom, perfeito, diz que nele não houve nenhuma falha, nenhum pecado, sofreu todas essas agruras e todas essas dores, morreu a morte mais humilhante e mais miserável enquanto Filho de Deus. Então alguém um dia perguntou, onde estava Deus? Onde está Deus quando acontecem os assassinatos com criança, com idoso? Deus está no mesmo lugar de quando ele esteve, quando o Filho dele foi crucificado. O Filho dele passou por muito mais do que isso, sendo perfeito. E ele estava no mesmo lugar. E por que ele permitiu? Para que todos nós fôssemos alcançados por sua bondade, e mesmo sendo todos pecadores, aqueles que praticam a maldade e aqueles que não praticam porque estamos todos na condição do pecado, Deus nos amou e dá para nós a oportunidade do arrependimento, de crer e confessar o seu Filho como aquele que assumiu a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa morte, a nossa dor, para que a gente, como você muito bem falou, ainda que estando passando, né, pelas dores muitas vezes dessa vida, nós possamos com Ele aqui viver abundantemente naquilo que depende de nós. A vida abundante acontece de dentro para fora, independentemente do que alguém faça ou deixa de fazer. Quando eu conheço a Cristo, que é vida e vida abundante, então começa em mim essa vida de tal maneira que eu transbordo para outros, ainda que nos outros haja uma maldade, né? E isso me permite viver uma vida plena e feliz aqui, não obstante as dificuldades, os problemas próprios desse mundo. E quando partirmos daqui, temos a fé, a esperança, a promessa, a convicção de fé de que estaremos para sempre com Ele, onde não haverá mais morte, nem choro, tristeza, nem dor, nem maldade, nem injustiças. Tá certo. Obrigado. Você, muito obrigado pela sua audiência e fique ligado aí, né? Compartilha, né, esse vídeo, compartilha o nosso podcast. Até o próximo.